Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. O Daime visto por dentro e por fora. Qual será a interpretação de mundo e as diversas experiências que os fiéis daimistas podem obter, já que o conhecimento e a interioridade são os principais meios para obter sabedoria? Seja bem-vindo, Glauber. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Glauber, você que estudou Ciências Sociais, fez um mestrado em Sociologia, está fazendo também um doutorado em Sociologia na UFMG. Como é que você conta para nós a decisão, né, do cientista social, do sociólogo, de estudar um fenômeno religioso como o Daime? Muito obrigado pelo convite, Flávio. É um prazer estar aqui. E essa pergunta é muito interessante porque eu acho que nos permite pensar o religioso a partir de diversos matizes um pouco diferentes. As pessoas tendem a interpretar a religião aqui no Brasil, principalmente, a partir das principais religiões, ou das religiões majoritárias. Então, as pessoas tendem a compreender, por exemplo, o declínio do catolicismo a partir da ascensão do protestantismo. Mas o Brasil é um cenário, um locus de estudo muito mais amplo do que isso. O Brasil é um país muito rico em termos religiosos. Nós podemos mencionar, por exemplo, que o Brasil é o maior país um país com o maior número de adeptos da religião espírita, é o segundo maior país do mundo em número de protestantes praticantes e o maior país de maioria católica. Ao mesmo tempo, o Brasil também é celeiro de diversos novos movimentos religiosos que abundam no nosso país. Então, perceber o nascimento de uma religião brasileira é um fenômeno muito interessante também para poder entender um pouco melhor a religiosidade do nosso país. Isso não passou despercebido por você? Não passou despercebido. Você acha que nós, um país assim com tantas expressões religiosas, seria correto falar, no nosso caso aqui, de que nós estamos vivendo uma crise religiosa, ou que nós passamos por o chamado fenômeno da secularização? Uhum. Seria correto pensar esses termos aqui para o nosso país? São termos muito interessantes e já clássicos em toda a literatura sociológica. Então é um pouco difícil a gente falar de secularização de um modo um pouco mais profundo, mas talvez usando as palavras-chave desencantamento e encantamento seja um pouco mais fácil a gente abordar esse assunto. Como é que você pensa então essa realidade a partir desses dois termos, encantamento e desencantamento? Sim. Os sociólogos clássicos, né, no final do século XIX, início do século XX, tendiam a perceber o fenômeno religioso como algo evanescente frente ao poder da ciência, ao poder da razão. Uma das versões mais sutis e mais interessantes desse argumento é aquela apresentada pelo sociólogo alemão Max Weber, que chamou esse processo de modernização do mundo de uma certa forma de desencantamento do mundo, ou seja, a supressão da magia como fenômeno explicador do mundo em prol de o poder cada vez mais forte da razão. Só que ao mesmo tempo em que nós passamos por esse processo, sim, de separação das esferas, jurídica de um lado, religiosa do outro, nós também vivemos, por outro lado, uma pluralização do fenômeno religioso. Então a religião ela não acabou, a religião continua como algo muito importante para a vida das pessoas, tanto é que nós nunca vimos tantos movimentos religiosos diferentes e a religiosidade das pessoas continua muito presente, né? Você esteve na Amazônia, conheceu o Daime ali no seu locus, né, no seu nascedouro. Né, uma religião que também vai se espalhando não só pelo Brasil, como pelo mundo. O que essa experiência provocou em você, do reconhecimento, do surgimento dessa religião tão genuinamente brasileira? Acho que isso ilustra um processo também que nós estamos vivendo muito particular do nosso tempo, porque o Brasil, de um modo geral, sempre esteve acostumado a importar religião, principalmente no período da colonização. Então o Brasil foi um grande importador de religião. E agora nós estamos vivendo um movimento inverso, no qual o Brasil é também exportador de religiões, exportador da renovação carismática, por exemplo, exportador do pentecostalismo, mas também exportador daquilo que a gente chama de religiões ayahuasqueiras brasileiras, dentre as quais
o Santo Daime aparece também como uma opção. E é muito interessante perceber isso, porque no seio ali do nascimento do Santo Daime, que é a floresta amazônica, nós podemos encontrar 3 mundos distintos hoje, que é aquele mundo do caboclo amazônico, aquelas pessoas que já nascem com contato com essa religião, que é também o universo das pessoas escolarizadas de classe média aqui do Sudeste, que tiveram um contato um pouco posterior com a religião, e também um grande número de estrangeiros, principalmente europeus, que não falam sequer o português e que, apesar disso, procuram se adentrar dentro da floresta amazônica para conhecer esse tipo de religião brasileira. Então, eu acho que essa riqueza toda de manifestações culturais e essa multiplicidade de pessoas que é possível encontrar lidando com essa religião ali na floresta amazônica, eu acho que é um fenômeno muito interessante para a gente poder refletir sobre religião de um modo geral, né? Como que uma religião nascida na década de 30, dentro da floresta amazônica, acabou congregando pessoas de diferentes culturas, de diferentes línguas, de diferentes países. Sim, quais são as características assim, do Daime que permitem chamá-lo de religião? Essa também é uma pergunta muito interessante, porque é um dos meus assuntos favoritos, inclusive, é essa definição de religião. Porque é algo muito difícil a gente definir religião, né? Tal como outros termos também que estão recorrentes no nosso cotidiano e na nossa linguagem, é algo muito difícil de definir. Assim como ciência, o que é ciência? É muito complicado e existem diversos estudos para se falar disso, da mesma forma religião. Tanto que as versões mais tradicionais do conceito de religião, como a feita pelo Durkheim, por exemplo, já são versões que as pessoas não utilizam mais. Então, há uma série de definições de religião, mas o que é possível perceber a partir do Santo Daime, aí ele funciona como um exemplo muito interessante, porque é uma religião muito nova, que ainda está sendo construída, começou a nascer a partir da década de 30, é que religião é sempre um processo. A definição de religião também é um processo social. Então, o Santo Daime ele começa como um grupo bastante regionalista, de caráter bastante comunitário, e aí, na sua expansão, nas modificações, nas ressignificações que esse grupo vai adquirindo em cada contexto, ele passa a ser visto e também a se ver como religião em cada contexto. Inclusive, é muito importante essa definição de religião para que os grupos consigam se formalizar enquanto instituições religiosas. Uma coisa é o Santo Daime como parte da cultura amazônica, outra coisa é o Santo Daime querer ter a sua legitimidade enquanto religião bona fide garantida na Holanda, por exemplo, porque o Daime, como nós já dissemos, é uma religião ayahuasqueira, ou seja, eles utilizam de maneira ritual uma bebida indígena. Então, em cada país, isso aí envolve também um novo desafio, uma nova disputa judicial também, em termos da legitimidade, também judicial. Porque há um grupo que se entende originário, né, do Daime, uma comunidade. E há outros grupos que partiram dessa experiência, também incorporaram outras práticas e reclamam também o vínculo como religião ayahuasqueira. Sim. Como é que fica esse Daime, essa comunidade original, esse Daime que não quer se expandir, né, e esse outro movimento expansionista, né, que se faz presente no Brasil e no exterior? Isso também é uma questão muito interessante, porque a tradição é algo que está intrinsecamente ligado à religião também, né? Quem é o portador da tradição? Quem é mais legítimo? Quem é o dignitário de determinada tradição religiosa? É mais fácil é possível ser muçulmano sem ser árabe, por exemplo? É possível ser um judeu convertido? Do mesmo modo, a gente consegue perceber essas mesmas questões no universo daimista. Então, existe um grupo que eu chamo de ortodoxo, dentro da cidade de Rio Branco, que é onde nasceu o Santo Daime, ou seja, a sede original está lá até hoje. Do mesmo modo, existe também uma linha mais expansionista do Santo Daime, que é independente dessa primeira e que foi a partir dela que se configurou o Santo Daime como uma religião de alcance mundial. E aí é muito legal também a gente perceber como que o Daime chegou em outros países. Então, existe uma interpretação diferente em cada lugar que o Daime chega. Então, o Daime lá fora é visto como uma religião tradicional do Brasil, enquanto aqui no Brasil é difícil a gente perceber o Daime como algo tradicional da gente, né? Nós, como moradores de metrópoles, por exemplo. E aí essa questão jurídica assume uma relevância bastante proeminente. Por exemplo, na Holanda, o Daime conseguiu a legitimidade para celebrar as suas cerimônias a partir de alencar
a questão da liberdade religiosa, ou seja, a liberdade religiosa se sobrepôs à proibição que a bebida do Santo Daime, a ayahuasca, tem no território holandês. Já por sua vez, na Espanha, não. Na Espanha, o Santo Daime não conseguiu essa liberdade religiosa. Só que o pedido de registro da religião na Espanha, ele não foi respondido a tempo, então o Daime é legal hoje na Espanha, ou tem algum amparo legal, porque houve um atraso na resposta. Já na Itália, a ayahuasca, essa substância não foi considerada proibida. Então, o Santo Daime é legal, não pela liberdade religiosa e nem por problemas burocráticos, mas porque a própria bebida não está proibida em território italiano. E para a gente concluir esse primeiro bloco, no Brasil, a substância também não é considerada ilegal. Não, o Brasil, nesse caso, inclusive, é um grande exemplo de como lidar com essa interseção entre prática religiosa, crença subjetiva das pessoas e utilização de psicoativos. Porque no Brasil houve um extenso estudo antropológico e sociológico e também biomédico acerca da prática religiosa das religiões ayahuasqueiras e após mais de 16 anos de estudo, concluiu-se, junto ao CONAD, que o uso religioso da ayahuasca é algo que está completamente amparado de um ponto de vista legal. Então, no Brasil hoje, o uso da ayahuasca, não só pelo Santo Daime, mas também pelas outras religiões ayahuasqueiras, que são a União do Vegetal e a Barquinha, e até por outros grupos, é amparado pela lei de forma que é um uso legítimo, legal e bona fide aqui no território brasileiro. Excelente. Eu estou conversando com o Glauber Loures, nós estamos tratando aqui o tema do Daime e procurando entender como é que ele revela um aspecto da perspectiva religiosa contemporânea. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.